Olá a todos, é com muito orgulho que o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva completa 90 anos. Estes que são repletos de histórias, superações e orgulho. Com isso, não podíamos deixar de celebrar este momento tão especial. Para saber mais um pouco disso, vem com a gente. E eu venho aqui hoje para te fazer um convite especial. Neste ano de muitas batalhas e superações, chegamos a um momento que será inesquecível, a nossa festa. E a sua presença é essencial. Seja muito bem-vindo. Os Centros de Preparação de Oficiais da Reserva nasceram por inspiração do então Capitão Corrêa Lima, para suprir o exército de oficiais subalternos. As ideias de Corrêa Lima levaram à criação do primeiro CPOR em 1928 no Rio de Janeiro. Além do CPOR, o Exército conta com os núcleos de preparação de oficiais da reserva, que formam aspirantes para apenas uma especialidade, geralmente da mesma unidade militar a qual está incorporado. O CPOR foi inaugurado no dia 2 de abril de 1930 e era constituído dos seguintes cursos: Instrução das Armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia e do Especial de Preparação de Oficiais da Reserva nos quadros de Administração e Contadores. Inicialmente foi instalado no edifício da Alfândega em Juiz de Fora, em sede provisória. Também foram anexados a esse centro o curso especial de Intendência, o Centro de Instrução de Armas Automáticas e de Aperfeiçoamento da Reserva. Em 26 de maio de 1936, o CPOR foi transferido para a cidade de Belo Horizonte, com sede na rua Juiz de Fora. Em 1º de janeiro de 1976, foi desativado, encerrando oficialmente suas atividades. Durante o período em que o CPOR foi desativado, foi instituído o Núcleo de Formação de Oficiais da Reserva, ocupando as instalações do 12º Batalhão de Infantaria. 13 anos depois, o CPOR-BH foi reativado, com os cursos de Infantaria e Intendência. Sua instalação oficial foi realizada no dia 1º de janeiro de 1989, nas dependências do Colégio Militar de Belo Horizonte, no CMBH, onde se mantém até os dias atuais. No período de 1990 a 1996, foi instituído o curso de artilharia no CPOR, além dos cursos de infantaria e intendência. A partir de 1997, não houve formação de aspirantes oficial de artilharia, e o CPOR seguiu somente com a formação de aspirantes oficial de infantaria e intendência até o ano de 2011. A partir de 2012, foi incluído o CPOR-BH a incumbência de também formar aspirantes oficial da arma de comunicações. É importante ressaltar que o CPOR-BH teve participação na Segunda Guerra Mundial, através de 19 ex-alunos, os quais, cooperando intensa e ativamente num grande esforço, souberam cumprir seus deveres de maneira exemplar. Atualmente, possui estrutura para formar 70 oficiais da reserva, sendo 25 da arma de infantaria, 20 da arma de comunicações, 25 de civis de intendência em sua sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. No início do ano de 1989, foi reativado em Belo Horizonte o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, CPOR-BH. Foram estruturados inicialmente o curso de Infantaria e Intendência, sendo posteriormente o de Artilharia. Na diversidade do tempo e dificuldades da época, a montagem dos referidos cursos foi realizada com o próprio material do antigo Colégio Militar de Belo Horizonte, CMBH, extinto em portaria, e por uma equipe de oficiais, instrutores e praças dedicados ao sentimento do dever. Atualmente, é com satisfação que observamos a manutenção das tradições, um CPOR mais estruturado, revitalizado e fruto de trabalho de uma excelente equipe de profissionais. Em 15 de dezembro de 1961, entrei pela primeira vez no quartel do CPOR de Belo Horizonte, na rua Juiz de Fora, para iniciar o curso de engenharia do Exército Brasileiro. Durante 2 anos em que estivemos juntos no CPOR, transformamos-nos em companheiros em virtude de todas as atividades serem realizadas sempre em equipe, como nos acampamentos, plantões de dia, responsabilidades do Corpo da Guarda, táticas de maleabilidade, entre outras. Não posso deixar de mencionar os nossos oficiais comandantes do curso de engenharia, capitães José Aldo Peixoto Correia e Crisógono Cavalcante Silva, bem como o primeiro sargento Vicente Brandão Macedo e outros que a memória não se faz presente. As aventuras foram muitas, mas todos nós sobrevivemos a elas. Valeu não arranjarmos desculpas esfarrapadas, deformações físicas ou enfermidades imaginárias para não sermos convocados ao serviço militar. Lá não se conhece o medo ou a covardia. Todos somos solidários, fazendo tudo o que nos era mandado com maior afinco e prazer em servir à pátria.
Sou o aspirante Maurício Aleixo, da turma de 1950 da Cavalaria, arma de nosso exército. Hoje não mais cavalos, mas blindados. Pouco importa, vale sim que continue sendo a estrela guia de nosso hino. Valores, a honra, o destemor frente a ameaças e ao perigo, consciência de um dever maior, a solidariedade humana, especialmente voltada aos mais humildes e carentes. A lembrança sempre viva de nosso comandante, honrado Coronel Júlio Gontijo. Éramos poucos cavalarianos, mas que orgulho tê-los como colegas. Orgulho maior, todos sem exceção, jamais desonraram os primados de nossa cavalaria. Parabéns, pois, ao nosso CPOR e salve a nossa cavalaria. Nessa oportunidade, eu queria parabenizar todos os componentes dessa unidade que têm a grandiosa missão de formar a valorosa reserva de segunda classe para o Exército Brasileiro. Essa formação, ela tem algumas peculiaridades, alguns aspectos importantes. O primeiro deles, no meu modo de ver, é o universo a ser formado. Esse universo é constituído pela nata, pela elite da juventude brasileira. O segundo aspecto é a formação propriamente dita, que vejo duas vertentes. Uma primeira, que é o ensino e a prática das atividades técnico-militares que ensejarão ao desempenho futuro das atividades de oficiais subalternos nas diversas unidades do Exército Brasileiro. A outra vertente é a formação de valores morais, não menos importante, mas certamente muito mais difícil, porque é feita pelo exemplo. É a transmissão de valores éticos, tais como a lealdade, o culto à verdade, a honestidade,
a probidade, o patriotismo, a honestidade, dentre outros. Valores esses que essa nata da juventude certamente usufruirão no futuro exercício das suas diversas atividades profissionais. Esta é a grandeza da missão de todos os componentes dos CPURs e, particularmente, do meu querido CPUR de Belo Horizonte. A todos, portanto, meus parabéns e fé na missão. Um grande abraço. Ao ensejo da comemoração do 90º aniversário de criação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte, parabenizo na pessoa do seu comandante, Coronel Regis, instrutores, monitores e alunos, e a todos os que no decorrer dessas 9 décadas integraram, engrandeceram e ilustraram esta organização militar de ensino. Presente em Belo Horizonte desde 1930, dada a visão estratégica e a pertinácia do Tenente-Coronel Correia Lima, Minas Gerais dispõe hoje de grande contingente de cidadãos soldados com vínculos permanentes, indelével com a defesa da pátria. Isso está materializado nas inúmeras associações de oficiais da reserva que evidenciam esta profunda ligação com o Exército Brasileiro. Os registros históricos da Segunda Grande Guerra e demais ocorrências na vida nacional que exigiram o emprego das Forças Armadas para a volta e manutenção da normalidade no país são provas incontestes do valor da reserva formada pelo CPOR. Parabéns, CPOR de Belo Horizonte, pela contribuição na formação militar e desenvolvimento de valores cívicos e patrióticos na nossa juventude. Parabéns a todos seus integrantes, alunos, instrutores, monitores, pela passagem de mais um aniversário. Essa casa que entregou à sociedade mineira grandes nomes entre políticos e empreendedores. Aos futuros aspirantes, os meus votos de muito sucesso e contínua e perene amizade ao nosso Exército. Parabéns, CPOR. Você sabia que após sua inauguração e transferência para Belo Horizonte, o CPUR em 1976 foi desativado e em seu lugar instituído o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, o NPOR, que ocupou as instalações do 12º Batalhão de Infantaria até o ano de 1988. No ano seguinte, o NPOR foi desativado, dando espaço para o retorno do CPUR, que foi transferido para as dependências do Colégio Militar de Belo Horizonte, onde se mantém até os dias atuais. Estamos aqui mais uma vez para participar dos festejos dos 90 anos de criação do nosso centro. Quero aproveitar a oportunidade e registrar uma passagem ocorrida no meu comando. Os senhores me permitem, eu vou ler. Em 2004, assim que assumi o comando, tomei conhecimento de estudos avançados para a extinção do CPOR e que as instalações voltassem a ser só do CMBH. Foi um ano difícil sob este aspecto. Muito trabalho para mostrar que a permanência do centro era fundamental para atender as necessidades do Exército no âmbito da então 4ª DE, 4ª Região Militar, e aos anseios da sociedade mineira. Ressalto que nunca houve dúvidas por parte do Exército quanto a isso, mas nos cabia apenas trabalhar neste sentido. Sendo assim, contamos com intensa participação dos antigos integrantes e da sociedade mineira para que o CPOR não fosse extinto. Ao início de 2005, tomamos conhecimento de que não haveria qualquer mudança e a permanência do centro estava assegurada. Quero ressaltar a salutar convivência dos dois estabelecimentos de ensino, o CPOR e o CMBH, onde temos a oportunidade e o privilégio de conviver com jovens dos ensinos fundamental, médio e superior. Com isso, eu registro aqui o meu respeito e admiração por todos que fizeram e fazem a história do nosso centro. Muito mais do que me congratular com todos, quero desejar, neste momento, vida longa ao nosso centro. Muito obrigado e fiquem com Deus. Prezados integrantes do CPOR de Belo Horizonte,
Inicio as minhas palavras desejando um feliz aniversário. Aproveito para agradecer a oportunidade ao atual comandante, Coronel Regis, e gostaria de desejar a todos os integrantes dessa tradicional unidade militar de Minas Gerais sucesso nessa nobre missão de formar oficiais da reserva do nosso Exército Brasileiro. A todos, felicidades! Você sabia que ao longo de sua história, o CPUR de Belo Horizonte já formou um total de 77 turmas, totalizando 8.754 aspirantes oficiais formados. Desses aspirantes, 4.301 são da arma de infantaria, 759 de cavalaria, 1.375 de artilharia, 826 de engenharia, 159 da arma de comunicações e 1.334 do serviço de intendência. Olá, meus amigos do CPUR-BH. Para mim é uma grande satisfação, me sinto lisonjeado em poder compartilhar alguma coisa com vocês sobre o nosso CPUR no dia do seu aniversário. E tive a satisfação de ver serem realizados em meu comando os estudos para a implantação do curso de comunicações em nosso centro. O general Marco Aurélio, à época diretor de formação e aperfeiçoamento, resolveu comprar a ideia e deu seguimento, e hoje o curso de comunicações é uma realidade. Por isso eu queria compartilhar isso com os amigos, aproveitar e desejar ao nosso CPUR um feliz aniversário que continue a cobrir o nosso exército de glórias. Parabéns, CPUR! Indubitavelmente, o CPUR é uma escola de formação de líderes para a sociedade brasileira, pela própria natureza da existência do CPUR. Eu tive a felicidade de, no meu comando, em razão da conjuntura existente, ter a oportunidade de levar os nossos alunos para conhecer a nossa Amazônia. E hoje também eu acho que é uma marca muito importante do nosso CPUR, uma vez que a nossa 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha tem essa vocação, os nossos alunos têm a marca do estágio básico do combatente de montanha como algo definitivo, marcando a formação do aluno do CPUR de Belo Horizonte. Parabéns, CPUR de Belo Horizonte. Você sabia? O CPUR-BH teve durante sua história várias transferências e também sofreu com o desligamento das atividades não só por uma vez. Com isso, durante todo o tempo que estava com as atividades plenas, o centro formou de diferentes períodos da sua história militares das armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações e o serviço de intendência, sendo atualmente a formação do aspirante oficial apenas nas armas de infantaria, comunicações e do serviço de intendência. Primeiro, agradecer ao Coronel Regis, nosso comandante, pela oportunidade de estar aqui com os senhores nesse dia fenomenal para todos nós, em que o CPUR de Belo Horizonte comemora os seus 90 anos de existência. O CPUR, eu sempre repeti nos meus 2 anos de comando, ele tem uma missão fundamental, formar os embaixadores do Exército de Caxias de uma geração. Especificamente o CPUR de Belo Horizonte, ele com seus cursos de infantaria, intendência e de comunicações faz essa tarefa de maneira exemplar. Por isso, o meu cumprimento ao comandante, aos seus oficiais, praças, alunos do CPUR e aos familiares por confiarem na instituição do Exército Brasileiro nessa formação diferenciada dos seus jovens alunos e dos seus parentes. Parabéns a todos, força e fé. 90 anos e uma história repleta de conquistas. E neste momento de comemorações, julgo importante destacar a maior dessas conquistas, que foi a de contribuir com a formação moral e ética de milhares de jovens, que se tornaram cidadãos do bem e que puderam e podem exercer na plenitude sua cidadania e seu patriotismo, bem como se tornaram os representantes e propagadores desta instituição chamada Exército Brasileiro. Por isso, quero cumprimentar
a todos os integrantes do CPOR de Belo Horizonte, de ontem e de hoje, por ajudarem a construir essa bela história. Parabéns, CPOR de Belo Horizonte. Reserva atenta e forte, Brasil acima de tudo. Você sabia que a formação do oficial R2 não parou por nenhum só momento? Durante o período de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, as atividades presenciais do CPOR foram suspensas. Porém, a formação do oficial R2 continuou. Neste período, as instruções foram ministradas à distância, através do AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. É com muita satisfação que me dirijo ao CPOR de Belo Horizonte, que neste ano de 2020 completa 90 anos. Parabéns a todos aqueles que integraram como instrutores, monitores ou mesmo aluno essa história de sucesso. A todos sejam muito felizes. Nessa oportunidade, gostaria de cumprimentar todos os integrantes do CPOR de BH pelos 90 anos de criação do CPOR. Fiz parte da reativação do CPOR em 1989, uma oportunidade onde montamos o curso de intendência do CPOR, junto também o curso de infantaria. Montamos com o então Major Lopes de Mello, instrutor-chefe, o então Tenente Mar, General Mar, atualmente. Então fui muito feliz no CPOR, nesse momento histórico da reativação. Passados alguns anos, me sinto ainda tenente ao falar com os senhores. Unidade onde eu tenho muito apreço, muita admiração pelo trabalho do CPOR e nessa oportunidade, então, eu cumprimento a todos os integrantes do CPOR. Que Deus abençoe a todos. Desejo muita saúde e paz e a paz de Cristo no coração de todos. Parabéns. Para mim é um prazer e satisfação enviar uma mensagem para todos os integrantes do CPOR de Belo Horizonte, pelo transcurso dos seus 90 anos de criação. Como antigo integrante desta casa, passei 14 anos nesta casa, 7 anos como aluno do Colégio Militar e depois como oficial, mais 7 anos, 3 anos como tenente, instrutor do curso de infantaria do CPOR e depois 4 anos como capitão. Gostaria de desejar a todos os integrantes do CPOR muito sucesso e felicidades e que continue mantendo as tradições legadas pelos antepassados, cultuando as tradições do Tenente Coronel Correia Lima, idealizador do CPOR e patrono da reserva. Pátria. Essa minha carreira, muito bem sucedida, iluminada por Deus, ela teve um início. E o início inspirador de tudo isso foi o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva de 1981, a qual eu frequentei e por onde eu conheci o Exército Brasileiro, eu conheci os valores dessa instituição e aonde eu aprendi realmente no sentido literal da palavra a ser alguém. Parabenizo por pertencerem a essa instituição e por se tornarem oficiais R2. Isto eu me orgulho muito, porque foi essa formação dada para mim no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva que me permitiu seguir a minha carreira, atingir o posto máximo da carreira e digo aos senhores, eu sou muito feliz por isso e sempre digo, tenho muito orgulho de ser um oficial da reserva do Exército Brasileiro. Cursar o órgão de formação da reserva é um privilégio para poucos moços em idade universitária. Os CPORs e NPORs em todo o Brasil são verdadeiros estabelecimentos de ensino modelos. Além da capacitação básica em ciências militares, agregam valores morais e cívicos, formando anualmente milhares de oficiais que passam a integrar a reserva mobilizável da Força Terrestre, sempre forte e proativa. O tradicional CPOR de BH, marca indelével na capital mineira,
nas suas 9 décadas de história viva, vem sucessivamente instruindo uma parcela da mocidade belo-horizontina, que é declarada oficial da 2ª classe da reserva, conhecidos como R2, acabam adquirindo projeção e liderança em diversos segmentos públicos e privados da sociedade, de modo a formar um perene vínculo de camaradagem com o Exército Brasileiro. Congratulo, pois, os ex e atuais comandantes, diretores de ensino, instrutores-chefes, instrutores, monitores e praças que no decurso de 90 anos construíram a memória do CPOR-BH, moldando o caráter e forjando tantos e tantos jovens como oficiais da reserva aptos, quando convocados, a defender a soberania nacional, a lei e a ordem. Aprendi muita coisa importante para a vida, muitas matérias técnicas, mas, acima de tudo, aprendi a ser cidadão, aprendi a ser um homem apto a servir a nação. O melhor aprendizado que eu tive no período em que passei no serviço militar é o de que as pessoas que mais amam a paz são os militares. Os senhores da guerra não querem a guerra, mas ela é necessária. Como diziam os romanos, se vis pacem para bellum, prepara-te para a guerra. Então, fiz um bom curso de infantaria, os conhecimentos lá obtidos me serviram muito bem para a vida, inclusive para os estudos, para passar no concurso, para juiz do trabalho. Usei o sistema PERT, que aprendi lá nas aulas de administração, como saber planejar uma ação e executar dentro de tempo apertado. Usei esse conhecimento e me dei bem na vida civil. E, posteriormente, quando meu filho cresceu e chegou na idade do serviço militar, eu também, por influência, o estimulei a fazer o curso do CPOR, e ele então concluiu na arma de comunicações. E, portanto, lá na nossa família, todo mundo tem um grande apreço pelas Forças Armadas, todos os homens praticamente serviram ao Exército. Eu sempre recomendo a quem eu posso recomendar, sirva o serviço militar, porque não existe escola igual. É a única escola em que você não tem outro meio de ingressar, a não ser pelos trâmites normais do processo seletivo para o serviço militar. Não existe nenhuma escola particular que possa suprir o que o Exército se dispõe a fazer pela formação do cidadão brasileiro. Então, o Exército não é só uma instituição para o serviço militar, é uma escola de formação de caráter, de líderes, de pessoas de bem, e que, com os conhecimentos que adquirem, mais os outros que são orientados a adquirir depois da formação militar, normalmente se dão bem na vida. E recomendam a todos que possam prestar o serviço militar, o façam. Eu digo para o meu irmão, que também, meu irmão mais velho, é oficial R1 de infantaria, porque ele fez o estágio 2 anos no 11BI de São João del Rei. E eu sempre digo para ele, sempre que há as comemorações do Dia da Infantaria, do Dia do Soldado, a gente sempre troca uma mensagem. E eu, por último, disse para ele: existe dentro de mim um soldado que se recusa a dar baixa no serviço militar, mesmo décadas depois de ter recebido a baixa do serviço militar. Então, esse soldado mora dentro de mim. Não estou mais em idade para convocação para o serviço militar, mas de uma forma ou de outra, se eu puder colaborar, estou pronto para colaborar, porque dentro de mim mora um soldado. Parabéns ao CPOR de Belo Horizonte, que completa o seu 90º aniversário nesta data, para a honra de todos nós, seus
ex-alunos, que muito lhe agradecemos. Devo registrar que sou segundo tenente R2 da Arma de Infantaria, turma de 1973, José Marcos Rodrigues Vieira, nome de guerra Vieira. E dou um testemunho do muito que aprendi nas fileiras do CPOR para a minha vida, de modo geral, e também para a minha profissão. Como membro do Poder Judiciário, tive a oportunidade de decidir várias causas, valendo-me das instruções que recebi, seja no curso do CPOR, seja no estágio de instrução que realizei aqui no 12º Batalhão de Infantaria de Belo Horizonte. Minhas felicitações ao glorioso Exército Brasileiro e me sirvo da oportunidade para, saudando mais uma vez esta instituição de alto valor cívico e moral, além de técnico, para a formação de nossa juventude e preparação dos nossos quadros de oficiais, para ressaltar que o CPOR bem realiza na sua manifestação diária de instrução aos seus alunos aquela lição de vida e de conduta expressa na frase do Almirante Barroso ao iniciar-se a batalha naval do Riachuelo. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Devo registrar também que o meu saudoso pai também foi segundo tenente da Arma de Infantaria na turma de 1945 do CPOR. E vai nisso, portanto, também uma tradição de família. Agradeço a oportunidade, felicidades e grandes realizações a esta instituição de um valor patriótico e de dignificação da identidade brasileira. Muito obrigado. É uma grande alegria aqui estar por ocasião dessa comemoração dos 90 anos do nosso Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva de Belo Horizonte. Meu nome é Marcelo Milagres, meu nome de guerra é Milagres, sou da turma de 1994, a turma do Dia do Exército Brasileiro. É uma grande alegria, carrego na alma, no coração os ensinamentos da caserna, a lealdade, a disciplina, a honradez, o companheirismo. Levo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, pelos caminhos pelos quais passei, como procurador do Banco Central, como membro do Ministério Público, carrego esses ensinamentos. Tenho certeza que é um momento de grande alegria para todos nós. Vamos comemorar esses 90 anos e parabéns a todos os oficiais, a todos os militares do nosso Exército Brasileiro. Um grande abraço. Eu sou o primeiro-tenente Bittencourt, formado aqui no CPOR em 1991, instituição essa que foi muito importante na minha vida. Atualmente eu sou presidente da Associação dos Oficiais da Reserva e também secretário municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público de Nova Lima. Essas funções que eu desempenho, elas tiveram ali grande facilidade pelo aprendizado que eu tive aqui nessa casa. A Casa Marechal Esperino de Honrosa, que é a casa formadora de líderes. E esse aprendizado que nós tivemos aqui ao longo desse período de formação, ela foi fundamental para o desempenho também na minha vida profissional, já na reserva. Na atualidade, o Centro de Preparações de Oficiais da Reserva conta com uma ótima estrutura em instalações físicas, material e pessoal. Ocupando as mesmas instalações do Colégio Militar de Belo Horizonte, possui uma vasta área de treinamento físico-militar, quadras poliesportivas, pistas de atletismo, pistas de treinamento em circuito, campo de futebol, pista de pentatlo, entre outros. Para as instruções, conta com salas de instrução e auditórios equipados com projetores multimídia, além de um laboratório de informática para instruções específicas. A formação do oficial R2 está alinhada com o sistema de instrução militar do Exército Brasileiro, com suas atividades orientadas por princípios metodológicos que garantem o cumprimento de seus objetivos. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte tem como missão formar o aspirante da reserva da 2ª classe, habilitando-o a ingressar no Corpo de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, bem como
prepará-lo para o serviço ativo do oficial temporário. O CPOR está localizado na região da Pampulha, agregado às instalações do Colégio Militar de Belo Horizonte, compreendendo uma grande área verde e uma larga expansão geográfica. Encontra-se ao lado da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, uma das áreas mais nobres da cidade, e atualmente possui uma ampla e excelente estrutura para formar 70 oficiais da reserva, sendo 25 da Arma de Infantaria, 20 da Arma de Comunicações e 25 do Serviço de Intendência. Possui 2 auditórios e salas de instrução amplas e com tecnologia apropriada ao ensino. Grande quantidade de meios auxiliares de instrução, tais como pista de pentatlo militar, pista de atletismo, pista de treinamento em circuito, sala de musculação, piscina, 2 campos de futebol e diversas áreas poliesportivas. E, além disso, recebe o apoio de 2 grandes áreas de instrução, o campo de instrução Treme-Terra, localizado em Belo Horizonte, e o campo de instrução Duque de Caxias, localizado no município de Santa Luzia, Minas Gerais. O CPOR está totalmente inserido na sociedade de Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, contribuindo decisivamente na formação de diversos jovens que prestam o serviço militar obrigatório. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte fica localizado na região da Pampulha, próximo à Lagoa e ao Mineirão. Além de salas de aula e laboratórios bem equipados, o CPOR de BH possui uma ampla área de educação física, com campos de futebol, quadras cobertas, piscina, pista de atletismo, entre outros. A nossa OM conta ainda com um centro hípico, próprio para o desenvolvimento da prática equestre, que ajudam no desenvolvimento das atitudes inerentes ao futuro oficial da reserva do Exército Brasileiro. Em virtude do aniversário de 90 anos de criação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte, aproveito a oportunidade para felicitar e exaltar o corpo docente e discente do nosso estabelecimento de ensino. Gostaria de parabenizar o corpo docente e destacar a qualificação e a experiência dos nossos instrutores e monitores. São profissionais capacitados, dedicados e abnegados na nobre missão de formar o aspirante oficial da reserva de 2ª classe, habilitando-o a ingressar no Corpo de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro. Gostaria de parabenizar o corpo discente pelo empenho e dedicação às atividades, pela disciplina e respeito e pela participação ativa na formação de futuros líderes e vetores da difusão dos valores militares da sociedade brasileira. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva tem por missão formar o aspirante a oficial da reserva de 2ª classe, habilitando-o a ingressar no Corpo de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro. A seleção dos 70 alunos inicia-se por um rigoroso teste físico, psicológico e intelectual, sendo que ao final são selecionados os mais aptos ao exercício da profissão militar. O ano de instrução começa com o período básico, sendo que ao final o aluno, através de sua classificação, escolhe sua arma ao serviço, infantaria, comunicações ou intendência, recebendo instruções técnicas inerentes à sua especialização. Alguns momentos marcam esse período, tais como o estágio básico do combatente de montanha e a Operação FIT, Fibra, Iniciativa e Tenacidade. Ao final do ano, o aluno é declarado aspirante a oficial de 2ª categoria, estando apto a desempenhar as funções de oficial subalterno no corpo de tropa. O curso de infantaria do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte forma um militar apto a combater em qualquer tipo de terreno e sob quaisquer condições meteorológicas. As atividades do curso iniciam após o período básico e a escolha de arma, e são divididas em módulos durante o ano letivo. Os nossos alunos têm instruções de variados tipos de armamentos e diversas táticas de combate. O curso de infantaria se caracteriza, principalmente, pela vibração e o espírito de corpo, onde os alunos, que são extremamente motivados, se transformam nos futuros líderes de pequenas frações do Exército Brasileiro. O curso de intendência do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte forma o aspirante oficial apto a exercer na tropa as principais funções, como almoxarife, aprovisionador, tesoureiro ou comandante de pelotão de suprimento.
As atividades do curso são divididas em módulos durante o ano letivo, como administração de subsistência, orçamentação e administração financeira, administração de material, além da matéria de organização e emprego da intendência. Além disso, há diversas atividades como exercício no terreno e a visita a quartéis logísticos e de inspetoria do Exército Brasileiro. O curso é marcado principalmente pelo espírito de corpo, união, vibração, onde os alunos que são extremamente motivados se transformarão em futuros chefes e líderes das pequenas frações do Exército Brasileiro. O curso de Comunicações do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte tem a missão de formar o aspirante oficial apto a instalar, explorar, manter e proteger os diversos sistemas de comunicações do Exército Brasileiro. As atividades do curso são desenvolvidas através das disciplinas Organização e Emprego das Comunicações, Sistemas de Enlace e Segurança das Comunicações. Também são realizados exercícios no terreno e instruções técnicas junto ao 21º Centro de Telemática, dentre outras atividades. O curso de Comunicações tem como característica a aquisição de grandes conhecimentos técnicos, que serão utilizados em um contexto operacional, além da união, entusiasmo e espírito de cumprimento de missão dos alunos, que serão os futuros líderes de pequenas frações do Exército Brasileiro. A carreira militar se distingue por exigir daquele que abraça inúmeros sacrifícios, inclusive da própria vida em benefício da pátria. Essa característica singular dos militares os impele a valorizar certos princípios que lhes são imprescindíveis. Os valores, os deveres e a ética militar são conceitos indissociáveis, convergentes e que se completam, constituindo-se em bússolas morais que devem pautar o comportamento do profissional das armas. As instruções e atividades do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte têm como principal objetivo o desenvolvimento da capacidade de liderança dos futuros aspirantes a oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Desta forma, o CPOR prepara a elite da mocidade brasileira para que se tornem os líderes do amanhã, aptos a comandar pequenas frações com exímia habilidade e preparação nas diversas organizações militares. Embora o Centro de Preparações de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte forme por volta de 70 aspirantes oficial por ano, nem todos têm oportunidade de continuar na ativa do Exército Brasileiro. Os que não continuam passam a integrar a segunda classe da reserva não remunerada, estando em prontidão para serem convocados novamente em caso de guerras ou necessidades urgentes, ou ainda participar do exercício de apresentação da reserva. Neste momento em que comemoramos os 90 anos de criação do nosso CPOR de Belo Horizonte, gostaria de agradecer e parabenizar. Agradecer a todas as autoridades civis e militares e aos integrantes e amigos do CPOR que participam dessa comemoração. Agradecer a todos aqueles que fizeram e fazem parte da nossa história ao longo desses 90 anos. A destacar os eternos comandantes, os instrutores, os monitores, os alunos e os servidores civis. Parabenizar a todos nós de hoje por pertencermos ao CPOR e a todos aqueles que nos antecederam, sendo motivo de grande orgulho por fazermos parte de um estabelecimento de ensino de formação no nível superior da linha de ensino militar bélico, diretamente subordinado à Diretoria de Educação Superior Militar, destinado a formar os aspirantes a oficial de reserva da segunda classe, habilitando a ingressar no Corpo de Oficiais da Reserva do Exército, além da formação de cidadãos da nossa pátria, comprometidos com os valores do Exército Brasileiro. Por fim, ressalto que tenho um imenso orgulho de ser o atual comandante e diretor de ensino do nosso CPOR, ao mesmo tempo em que estou ciente da enorme responsabilidade desta tarefa. Fiquem com Deus e obrigado por suas presenças. Educação e disciplina, fé na missão. Gostaria de transmitir os meus cumprimentos ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte. São 90 anos formando oficiais da reserva que muito contribuem para o engrandecimento do nosso Exército e para o desenvolvimento da nossa nação. Parabéns ao CPOR-BH, parabéns a todos os integrantes dessa histórica unidade.
meus amigos, integrantes do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, eu deixo essa mensagem para cumprimentá-los pelo trabalho que vem realizando nesses 90 anos que foram comemorados nesse ano e somente agora, por conta da crise que a gente tem vivido na parte sanitária, somente agora a gente está podendo comemorar dignamente esse importante marco. São 90 anos em que o nosso CPUR de BH entrega cidadãos formados, cidadãos fardados, cidadãos com amor à pátria para a sociedade de Minas Gerais. Nesses 90 anos, nós tivemos várias gerações de oficiais da reserva formados e que a cada ano renovaram e continuam renovando a força, os valores e rejuvenescendo o nosso Exército aqui em Minas Gerais. A todos vocês, comandante, oficiais, subtenentes e sargentos, alunos atualmente frequentando os nossos 3 cursos do CPUR, os nossos cumprimentos. E a vocês que atualmente estão na ativa, oriundos do CPUR, e vocês também que passaram para a reserva. Não é somente os 90 anos do CPUR que nós estamos comemorando nesse período. No dia 4 de novembro, nós comemoramos o Dia do Oficial R2. Esse militar que, embora esteja muito já na reserva, levam dentro do seu sangue o sangue verde-oliva, que levam para fora da nossa instituição os nossos valores, a nossa ética, tão necessária no Brasil que nós vivemos hoje. Verdadeiros educadores do Brasil. A vocês, oficiais R2, o nosso agradecimento do comando da 4ª Região Militar por tudo que tem feito pelo Brasil, pelo Exército e por Minas Gerais. Queria aqui deixar o meu abraço a todos os integrantes do CPUR de Belo Horizonte, né? A Casa Marechal Espiridião Rosas, pelos seus 90 anos de aniversário, 90 anos formando oficiais da reserva, contribuindo com o Exército Brasileiro, com a operacionalidade, né? E um trabalho tradicional, um trabalho seguro, eficiente, educando hoje o líder de amanhã segundo os valores do Exército Brasileiro. Então, meus parabéns a todos vocês que fazem parte do CPUR de Belo Horizonte. Em breve eu quero estar com vocês aí para dar um abraço pessoal. A chegada do fim do ano marca a conclusão de uma longa jornada, que se iniciou ainda lá atrás, no alistamento militar, e que depois de muito trabalho será celebrada no dia 5 de dezembro, quando todos os alunos terão seu esforço e dedicação reconhecidos, ao serem declarados aspirantes oficial da reserva. A receber a espada e a estrela, símbolos do oficial lato, o agora aspirante demonstra estar pronto para cumprir sua missão. Tal acontecimento, além do fim de uma etapa, também é o início de uma nova fase repleta de responsabilidades, seja para os que continuarão na força ou para os que seguirão outros caminhos, carregando consigo todos os ensinamentos e valores adquiridos ao longo da formação militar. A expectativa que fica então para todos os alunos é a de chegarem no aspirantado com a sensação de missão cumprida e o sentimento de gratidão pela formação, reconhecendo que, mesmo tendo muito a aprender, estão prontos para os novos desafios que virão.